Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3, hoje conversando com o médico Ronaldo Leão, cirurgião plástico, presidente da Câmara Técnica de Cirurgia Plástica do Conselho Regional de Medicina de Alagoas. Nós vamos falar sobre cirurgia plástica, claro. Doutor Ronaldo, muito obrigado por participar aqui do programa. É um prazer estar aqui. Pois é, doutor Ronaldo, olha, em todo o país, cada profissional, em média, realizou 148 cirurgias plásticas, o que nos leva à condição aí, numa média naturalmente, de segundo colocado em cirurgias plásticas no mundo. É um número muito alto? A gente tem tantas necessidades assim? Temos. Primeiro pela a população, né? Nós estamos agora com quantos milhões de habitantes? Quase 200. Quase 200, né? Milhões. E nós só estamos atrás em cirurgia plástica em relação aos Estados Unidos. Em relação aos Estados Unidos. Agora, aí tem cirurgia estética e tem a cirurgia reparadora. Nessa pesquisa, 69% foram estéticas, 31% reparadoras. A gente poderia dizer que a vaidade ela está em alta no país? Não, o nosso país é um país tropical, né? Então, o cliente, o nosso habitante, ele se utiliza de pouca roupa, né? Vamos dizer. Então, ele quer estar sempre com uma boa aparência, né? Então, e o brasileiro é vaidoso, né? Você vai nos Estados Unidos, o número de obesos nos Estados Unidos é muito maior do que o daqui de que é aqui no Brasil. E parece que cada vez mais a nossa raça está sendo purificada aqui no nosso país. Você vê gente bonita em todas as classes sociais hoje. Só para a gente qualificar a entrevista, essa pesquisa ela foi realizada entre 20 de novembro de 2009 e 31 de março de 2010, com 314 cirurgiões que são associados à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e distribuído de uma forma proporcional entre as regiões aqui do Brasil. Uma margem de erro aí de 5 pontos percentuais, mas que coloca de que, por exemplo, 82% daquelas pessoas que procuram a cirurgia plástica é composta de mulheres. O que é que falta? Os homens não querem ficar bonitos nesse país tropical? Não, o sexo feminino ele é mais competitivo. Para você entender, você vê um grupo de homens conversando numa barraca, vamos dizer, nenhum critica o outro. Aceita ser careca, barrigudo, né? Agora, a mulher não. A mulher sempre, uma compete com a outra. E é muito comum uma mulher, um paciente, não vou dizer paciente, uma cliente de sexo feminino, faz uma cirurgia e a adversária faz, olha, fulano operou, mas continua a mesma coisa, né? É muito comum você fazer uma cirurgia no sexo feminino, ela está feliz da vida na primeira semana, quando chega na segunda, alguma pessoa falou para ela, que ela ouviu falar que olha, fulana fez e continua a mesma coisa. E o resultado está maravilhoso. E o resultado está maravilhoso, mas então, o comentário não. O comentário não. O comentário então, que é a mulher compete. A mulher faz a cirurgia não é para o homem. Ela faz a cirurgia para a outra mulher, para ela ficar bem em relação à outra, entendeu? Isso é muito comum. Isso. O que é que elas procuram mais? Olha, depende da faixa etária. A partir dos 15 anos, geralmente elas procuram em relação ao tronco. Pacientes mais jovens, geralmente elas se queixam da mama e da gordura localizada. Após a gestação, elas procuram corrigir aquelas deformidades, aquele preço que ela pagou para ter os filhos. Então, procuram fazer plástica de abdômen, plástica de mama e lipoaspiração. Após a quarta década, já vem o envelhecimento natural de todo mundo, então essas pessoas procuram o rejuvenescimento da face. Então é mais ou menos essa sequência, entendeu? E na face a busca é mais o nariz, não, são os lábios, enfim? Não, na face é o envelhecimento da estrutura da face, linhas né? Faciais. Então, quando o tempo vai passando,
nós vamos murchando. O nosso músculo fica mais frágil, mais fino. O osso, a estrutura óssea vai sendo atrofiada. Então, toda aquela estrutura de enchimento de uma face, ela cai. Então, você tem que reposicionar toda essa estrutura de volta às origens. E só a cirurgia plástica que pode fazer esse tipo de rejuvenescimento. Existem umas técnicas de preenchimento, mas isso aí é um resultado limitado. Limitado. Muito se fala em fios de ouro. Não, e preenchimento com substâncias, entendeu? Então isso aí tem que ser usado com muito cuidado. Bom, esse cuidado já começa quando você decide, né? Ou pelo menos quando tem a predisposição em fazer uma cirurgia plástica, na escolha do profissional. A quem recorrer? É importante, em relação ao profissional, você sempre ter uma referência, uma indicação de outro profissional da família, um cirurgião, um médico. Uma paciente ou cliente que tenha sido operada por esse médico, entendeu? E também saber a formação dele. Se ele fez aquele caminho, se formou, fez cirurgia geral, aqueles requisitos para você ser cirurgião plástico, e se fez residência médica. Então, um cirurgião plástico, para você formar um cirurgião plástico hoje, após a formatura, você leva 6 anos. 6 anos. De 5 a 6 anos. Essas informações podem ser obtidas na própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Pode. Mas isso não quer dizer que um cirurgião plástico que não pertence à sociedade não seja bom. Então, de repente, ele não quer ser sócio. Ser sócio. Né? E ele pode ser tão habilidoso como aquele cirurgião que está associado. Por exemplo, se eu sofrer um acidente aqui em Maceió, eu quero que me leve para o pronto-socorro. E eu quero um cirurgião que opera todo dia, sábado, domingo. Eu não quero aquele cirurgião que escreveu o livro, entendeu? Famoso, que escreveu um livro e tal e... Certo, e agora? E agora? Será que ele tem experiência do cirurgião? O tupiniquim que está ali o tempo todo? Eu acho que não. Então, não sei se você está entendendo essa mensagem. Claro. Quem opera mais, sabe mais. Conhece ele vai conseguir. Então, o melhor caminho é a formiguinha. A nossa clínica é a formiguinha. Você opera essa vai traz 2, essas 2 traz 4, essa 4 traz 8, entendeu? Então, a gente está sempre formando a nossa árvore profissional e tem que dar frutos. E agora, frutos bons. Doutor, nós somos o segundo. Perdemos em número de cirurgias para os Estados Unidos. Mas como é vista a nossa qualidade? A qualidade dos cirurgiões, naturalmente, de todas as cirurgias que é feita no país. Olha, a qualidade do cirurgião plástico, ela está num nível muito bom. O mesmo nível do cirurgião americano. Só que eles têm mais pesquisa que nós, eles têm mais dinheiro. A cirurgia reparadora nos Estados Unidos, ela avança mais do que no Brasil. Por quê? Porque não há um estímulo do governo, dos convênios, do SUS, para pagar devidamente uma cirurgia reparadora. Então, você não é os honorários do médico, é o local que você vai operar. Você não tem onde operar. Cirurgia plástica é coisa de rico mesmo? Não. Não. Qualquer pessoa pode fazer uma cirurgia plástica. Qualquer uma. Os convênios representam aí um percentual extremamente significativo. A gente percebe que o SUS... É um bloqueio. Tem um certo bloqueio, a gente poderia dizer assim? O SUS permite você fazer a cirurgia. Você pede uma guia, você preenche uma guia, eles permitem. Só que você não vai ter onde operar. Por quê? Porque aquela cirurgia vai trazer uma despesa muito grande para o hospital e o hospital, para sobreviver, não aceita. Você, para fazer uma cirurgia redutora de mama hoje pelo SUS, você não consegue. Paga-se muito pouco. Não é, vamos dizer que eu queira fazer, encontre um anestesista e leve minha equipe. Eu não vou ter o hospital que aceite a paciente. Por quê? Porque aquela cirurgia vai trazer um prejuízo muito grande para o hospital. E o hospital, para sobreviver,
Qual é o hospital que sobrevive de SUS aqui, Marcelo? Nenhum. Esse é um elemento complicador É e que justificam esses percentuais pequeniníssimos em relação a cirurgias pelo próprio Sistema Único de Saúde. Exatamente, exatamente. Nós não temos hospital próprio. Seria ótimo que nós tivéssemos um hospital bancado pelo governo federal, pelo SUS, e ele desse condições para nós operarmos lá. Agora mesmo nós fizemos um mutirão de reconstrução de mama, que quem bancou? A Secretaria Municipal de Saúde e a estadual, se não me engano, pagando prótese e pagando ao hospital. O cirurgião não cobrou nada, eu estou no meio. Nós fizemos 18 reconstruções em uma semana. Agora, pronto, acabou. Mamárias. Reconstruções pós-mastectomia por câncer. E essa reconstrução, essa estética vai para além do físico, não é? Lógico. Porque uma pessoa que foi mutilada pela própria mastectomia, pela própria doença, reconstruí-la significa reconstruí-la no todo, é um sentido amplo. E outra coisa, você fazer uma reconstrução de mama imediata, porque tem essa reconstrução de mama imediata. O cirurgião oncológico tira a mama, esvazia a axila, ou seja, fica o defeito, a equipe de cirurgia plástica fica aguardando 2 horas, vamos dizer, que geralmente leva uma mastectomia, e depois a equipe de cirurgia plástica entra e esse hemitórax que foi danificado pela agressão cirúrgica em relação ao câncer, ela sai equilibrada, no outro dia ela tá composta. Então essa paciente ela vai enfrentar a quimioterapia e a radioterapia com muito mais confiança. E ela transmite essa confiança para as outras pacientes que não fizeram. E isso, de certa forma, vai ter, naturalmente, um impacto no resultado, no processo, no todo de recuperação dessa paciente. Olha, nós vamos continuar falando sobre cirurgias, sobre toda essa parte estética, que envolve a cirurgia plástica, mas daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial.